mas quando eu virei a chave na minha cabeça de que eu não precisava estar numa cidade grande para ter cliente, e foi quando eu olhei pro digital com outros olhos, eu percebi que eu poderia ter a qualidade de vida do interior, mas sem necessariamente ter clientes no interior. Eu nunca tive nenhuma referência no direito da minha família. Eu sempre usei o direito como um meio e não como um fim. Então, antes de eu ser advogado, eu sou empreendedor. Eu teria voltado lá atrás, quando eu olhei para o mercado digital pela primeira vez, lá em 2018, para entender ainda mais a fundo o mercado que a gente vive hoje. E naquela época, você não precisava entender absolutamente nada do mercado. Você tinha que montar uma página muito feia, muito sem noção na internet, fazer um tráfego ali de R$1.000 por dia que fosse, e você quadruplicava, quintuplicava o teu investimento e faturava muito. E na minha visão, eu acho que o empreendedor tem que continuar olhando para o negócio dele só pensando em venda, em faturamento mesmo. Só que ele tem que ter um back-office atrás, tem que ter alguém olhando e falando assim, vai por aqui, vai por ali, porque num caminho assim vai dar problema. Fala, meu povo! Tá no ar mais um OctusCast, podcast que mergulha no mundo do marketing digital. Eu sou Yasmin Fagundes. E eu sou André Albertassi. E hoje o episódio é pra você que tá no digital, mas quer regulamentar a sua operação. André, conta pro pessoal quem é o convidado de hoje. Bora lá, Yasmin. Nosso convidado de hoje é referência no universo jurídico, especialmente quando o assunto é direito empresarial e digital. Pós-graduado em Direito, Inovação e Tecnologia pela FGV Direito Rio, com formações de peso no IBMEC e na PUC Rio. Ele atua como membro da Comissão de Direito Civil da OAB Rio de Janeiro e lidera as áreas de Direito Civil, Empresarial e Entretenimento no escritório Buentes e Farias Advogados. Seja muito bem-vindo, João Pedro Farias. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Mas é incrível. Como foi sua experiência hoje com a Octus? O que é que você achou? Sensacional, experiência de primeira classe. Almoçamos um hambúrguer maravilhoso aqui em Vila Velha. É minha primeira vez na cidade, tô adorando a experiência. Tá curtindo, Vitória? O que você achou? Bonita? Tô curtindo, bonito, bem mais envolvido do que eu imaginava. O Espírito Santo aqui fica meio esquecido, né? No Sudeste. A gente que é do Rio acaba lembrando mais de São Paulo e Minas. Subestimando o Espírito Santo. É verdade, mas a cidade é um espetáculo. A gente jantou ontem também num lugar super legal e hoje tá sendo maravilhoso estar aqui com vocês. Que ótimo. Massa. Eu queria que você começasse falando um pouco quem é o João fora do feed, o que é que você faz, não da sua vida profissional, mas da sua vida pessoal. Quem é o João? Legal. O João é um advogado, né? Apesar de não ser para falar da vida profissional. Eu moro em Nova Friburgo hoje em dia, apesar de ter estudado e ter feito boa parte da minha vida no Rio Capital, que é onde está o escritório hoje. Eu voltei para as origens, voltei lá para Friburgo para estar perto da minha família. Eu casei recentemente, tem um mês. Opa. E aí, enfim, é isso. O João gosta muito de música, gosta de jogar tênis nas horas vagas, apesar de ter uma certa dificuldade com o esporte, né? Eu curto bastante jogar tênis. E é isso, basicamente. O que você mais gosta em Nova Friburgo? Porque eu nunca fui, não sei nem como é. Então, Friburgo é uma cidade serrana, fica realmente no interior do Rio, perto de Teresópolis, perto de Petrópolis. Uhum. É uma cidade industrial, por essência, mas que tem um apelo turístico bem legal. E para mim, né, que eu cresci a minha vida toda em Friburgo, estudei em Friburgo e fui fazer faculdade no Rio, criei o escritório lá, morei no Rio quase 10 anos, né? Acho que foram 8 anos, exatamente. E para mim o que mais, além da família, o que mais me toca em Friburgo é a qualidade de vida. Eu vim de 8 anos de medo do Rio, né, de violência, da cultura de um povo que não é como no interior, que as coisas são mais pacatas, são mais sérias, são mais transparentes. E é isso, além do custo de vida como um todo, né, de morar numa cidade grande, Friburgo tem esse diferencial, mas principalmente a qualidade de você andar na rua e conhecer as pessoas e poder tomar um chopinho terça-feira com uma pessoa que você encontra na rua. É um pouco disso também. Esse motivo da segurança, você acha que foi o motivo principal para você querer voltar para Nova Friburgo? Eu acho que não. O Rio, eu sempre me apeguei ao fato do meu mercado estar no Rio de Janeiro, estar na cidade grande, né? Mas a qualidade de vida, de tudo que eu vivi no Rio,
nunca me encantou. A loucura da cidade grande. Eu morava, por exemplo, na Zona Sul, que é a parte mais nobre, digamos assim, do Rio, mas de frente para uma avenida com muito caos, muito barulho. E em Friburgo, eu sempre fui acostumado a viver no meio do mato, literalmente, assim, numa casa no meio das montanhas e tal. Então foi isso que me fez voltar para Friburgo propriamente, né? E aí daqui a pouco a gente vai entrar no lado profissional também, mas quando eu virei a chave na minha cabeça de que eu não precisava estar numa cidade grande para ter cliente, e aí foi quando eu olhei para o digital com outros olhos, eu percebi que eu poderia ter a qualidade de vida do interior, mas sem necessariamente ter clientes no interior. Sim. E foi essa virada de chave que me fez voltar para Friburgo. E ter uma qualidade de vida bem melhor também, né? E eu queria que você também falasse o porquê do direito, como é que surgiu essa vontade, como é que você chegou até a faculdade, era um desejo seu desde criança, ali do ensino médio, como você se descobriu advogado? Então, isso é engraçado. Hoje eu percebo que eu nasci advogado, eu só não sabia. Mas durante a minha infância, eu sempre soube que eu iria empreender. De alguma maneira, eu não sabia como. Os meus pais têm uma empresa consideravelmente grande na cidade, eles têm uma das maiores confecções de lingerie, que é um polo da cidade. Grande parte dos empresários de lá estão ligados ao ramo de lingerie, moda fitness, pijama, né? Como eu falei, é uma cidade industrial. E eu sempre soube que eu iria empreender por conta da cultura que os meus pais vivem e como eles me criaram, mas eu sabia também que eu não queria trabalhar com lingerie, que eu não queria assumir o negócio dos meus pais, né? E aí eu, num primeiro momento, fui fazer economia no Rio. Eu tinha que sair de Friburgo, tinha que viver a vida da cidade grande para poder crescer, né? Porque Friburgo, bem ou mal, a gente vive numa bolha de pessoas e numa cidade pequena mesmo, né? Você vai nos mesmos lugares, conhece as mesmas pessoas, faz as mesmas coisas. Então eu fui pro Rio e eu primeiro fiz economia no IBMEC mesmo, que foi onde eu me formei depois no direito. E aí eu fiz 3 meses só de economia, odiei completamente. Era algo totalmente diferente do que eu imaginava. E aí eu me vi numa situação de, tipo, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Num primeiro momento eu pensei em fazer administração de empresa, que também era uma coisa assim, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer na faculdade e tal. E aí surgiu a opção do direito. E aí, nesse momento, eu falei, pô, vou encarar isso aqui, eu acho que tem um futuro, porque lá, com a minha cabeça de 18 anos de idade, era uma profissão que eu poderia escolher o segmento que eu fosse trabalhar, então, e é verdade, porque se hoje tem advogado especializado em uma série de coisas que não se comunicam, que são totalmente diferentes, né? E aí, eu entrei na faculdade com esse intuito. E desde o dia zero, eu sabia que eu ia empreender no direito de alguma forma. Então, eu tinha que passar pelas etapas, né, da faculdade, entender exatamente o segmento público ou o que seria privado. E aí, uma das escolhas que eu fiz durante a faculdade foi nunca trabalhar para nenhum órgão público. Isso eu já tinha na minha cabeça, que é o caminho natural do estudante. É começar, por exemplo, estagiando numa defensoria, numa promotoria, né, no Ministério Público, ou até no tribunal mesmo, atendendo as pessoas para entender como funciona aquilo ali. E eu nunca gostei disso. Eu sempre soube que eu queria trabalhar no escritório. E assim eu fiz, né? E aí depois de ter estagiado e advogado em escritórios como, não é CLT porque no direito é um pouco diferente, mas como funcionário, né, como associado, eu tive total certeza de que eu precisava empreender e criar o meu próprio negócio, né? Eu nunca consegui ali entender exatamente a minha posição enquanto funcionário no escritório, né? E assim eu fiz. Eu primeiro fundei um escritório com um sócio, que era meu chefe. E aí foi um negócio que não deu certo. Tive que virar a página um pouco rápido ali, meio no calor do momento, por uma série de questões que aconteceram e que estavam me prejudicando diretamente. E aí, bem na loucura, no final do ano passado, eu decidi que ia abrir meu próprio negócio. E aí foi assim. Massa. Sua formação é bem diversificada, né? Qual você acha que foi o maior desafio que você enfrentou quando você estava ainda estudando? Bom, vamos lá. Como você falou bem, o direito, ele tem uma série de segmentos que você pode seguir, né? Então, são coisas que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí, o primeiro desafio foi entender onde eu me encaixava nesse universo, né? E o que eu iria fazer. Para quem faz direito, existe uma cultura, sobretudo para quem mora no interior, de que o bom é fazer concurso, né? Que o cara que faz direito, ainda mais eu que estava numa faculdade de ponta, que é uma das faculdades particulares principais, mais nome no Rio,
até no Brasil mesmo, que é o IBMEC, todo mundo perguntava, pô, você vai ser juiz, você vai ser promotor de justiça, você vai trabalhar, enfim. E eu sempre soube que eu não ia fazer isso, né? E desmistificar isso, primeiro na minha família, depois para as pessoas que estavam à minha volta, foi um desafio, porque simplesmente não fazia sentido na minha cabeça. E para muitos era o caminho natural, né? Que o estudante de direito tinha que seguir. Massa. E... Pode falar, eu ia falar, mas eu não, tava com uma pergunta perdão, na ponta da língua. Teve alguma experiência que você teve na sua infância que influenciou a tomar a decisão de seguir na parte jurídica e de se tornar um advogado? Não necessariamente. Eu nunca tive nenhuma referência no direito da minha família. Os meus pais não fizeram direito, eu não conhecia nenhum advogado, na verdade, que fosse efetivamente uma referência, e não tem ninguém na minha família que possui um cargo público de renome, que é normalmente o que o estudante de direito quer se basear, né? No tio que é juiz, no tio que é promotor. E aí, como eu não tinha essa referência, e a minha referência, na verdade, era o empreendedorismo que eu tinha em casa, eu sempre usei o direito como um meio e não como um fim. Então, antes de eu ser advogado, eu sou empreendedor. E é isso que me move, muito mais do que propriamente fazer a justiça, é empreender e criar um negócio de sucesso, mas usando o direito para isso. Então, onde que veio essa paixão, então, pelo direito? Como que você falou, eu vou fazer direito? Então, eu não sei, como eu contei antes, o direito foi uma escolha meio óbvia, porque eu tinha fechado a porta da economia, que não fazia sentido para mim, e o direito era uma segunda opção? Uma segunda opção, mas uma ciência que fazia sentido para aquilo que eu acreditava que eu era bom. Eu sempre fui uma pessoa de humanas, eu sempre li muito, sempre gostei de história, de geografia, de geopolítica como um todo, e no direito eu vi uma oportunidade de trabalhar com algo que eu realmente fosse bom, né? Isso para não dizer que eu sou muito ruim de matemática, que é verdade, mas era um pouco nesse sentido. E aí, logo no começo, quando eu olhei para o direito e percebi que tinham grandes escritórios, grandes empreendedores focados na área, e tinha a área do direito empresarial, que foi a que eu foquei desde o dia zero, eu percebi que fazia sentido estar ali, né? Então, foi isso mais ou menos que rolou. Entendi. Massa. E você teve alguma resistência ali da família? Por exemplo, normalmente eu vejo a galera falar assim, vai defender bandido, não sei o quê. Como é que você enfrentou isso? Teve alguma relação desse tipo? Então, teve mais ou menos. Quando eu saí da economia, a gente estava vivendo um momento lá em casa, né? Como eu falei, meus pais têm um negócio grande. E foi num momento de muita instabilidade no negócio, né? Como a economia como um todo, foi ali um pouco antes do governo Temer, o mercado estava muito nebuloso. E aí, como a vida de qualquer empreendedor tem altos e baixos, eu estava ali no momento de, tipo, cara, ir para a empresa dos meus pais não é uma opção. Talvez hoje fosse um pouco diferente essa ideia, né? Mas naquele momento não fazia sentido, nem para mim, nem para minha irmã, que estava 2 anos antes de mim e também faz direito hoje. E aí eu escolhi, fui pro direito para essa opção. E também fiz um estudo ali, né, olhando para o mercado e vendo que realmente é uma área que se você souber usar as ferramentas certas, você pode crescer consideravelmente. E um outro fator também, que eu vou chegar lá quando a gente falar um pouco mais de escritório como um todo, que é bem interessante no direito e que até se assemelha um pouco com a área de tecnologia, é que você pode vender um serviço que, se for eficiente, você pode escalar o teu faturamento sem necessariamente escalar o teu custo, que é diferente da escola que eu vim dos meus pais, que para o negócio deles fazer sentido, eles têm que ter 200, 300 funcionários. E aí você cria um passivo muito grande, um custo muito grande, você tem que ter um elefante para movimentar. E no direito não, você com uma equipe como é a Octus hoje, com 30 funcionários, você pode escalar de maneira milionária, por exemplo. Quando você decidiu fazer o direito, você teve o apoio da sua família? Como é que foi? Porque eles são de um nicho completamente diferente, né? Tive o apoio. Foi um pouco estranho, porque o investimento de colocar um filho numa cidade grande, sozinho, numa faculdade particular, e eu desisti em 2, 3 meses, não vou falar que foi fácil, que meus pais aceitaram isso e riram. Mas acho que com o tempo eu fui mostrando um pouco de autoridade e vendo que, eu não era maluco, que fazia sentido eu fazer direito, né? E sempre com essa cabeça de, tipo, o direito é um meio para um fim que vai ser ter uma empresa em algum momento, né? Então, acho que foi isso. Não é que eu fui super incentivado e meus pais eram grandes entusiastas do direito, mas eles viram que era uma opção que era viável, né? E que fazia sentido para mim. E como é que você conseguiu o seu primeiro cliente? Foi através de indicação? Como é que essa pessoa te achou? Eu acho que o meu primeiro cliente foram meus pais,
no escritório que eu trabalhava ainda como estagiário. Falo assim, primeiro cliente, a primeira captação, né, de fato. E aí, quando estourou a pandemia, o escritório, e nesse momento, os meus pais estavam com o escritório de advocacia lá de Friburgo, para demandas do dia a dia mesmo, né? E foi no momento que estourou a pandemia e a demanda e o cuidado maior com as demandas da empresa aumentou, porque o faturamento foi lá embaixo, a gente tinha mais problema para resolver, tinha que negociar contrato com o cliente, contrato com o fornecedor para a longa prazo daqui, pede um prazo dali, porque estava um cenário caótico, e os clientes também forçando a barra com a gente para aumentar prazo e tal. E foi num momento que eu já trabalhava há algum tempo na área, vamos falar em um ano e meio mais ou menos, como estagiário no escritório de empresarial, e eu estava vendo as bobeiras e as besteiras que o advogado lá de Friburgo estava fazendo. E eu já tinha meio que um pouco de conhecimento para falar assim, cara, esse cara não está fazendo o certo. E aí foi quando foi até a minha virada de chave, assim, lá no escritório que eu trabalhava, para falar assim, pô, esse estagiário é bom, ele tá trazendo cliente e tal. Aí logo depois eu fechei um outro contrato aí pequenininho com um dos meus maiores amigos, que contratou a gente também para fazer um contrato de namoro, que depois eu fui descobrir que isso nem existe, na verdade, juridicamente. Sério? Explica. Sério. Como assim contrato de namoro? Isso é novidade. Contrato de namoro. O que aconteceu? A mãe desse amigo meu começou a namorar um cara, ela já tinha, sei lá, seus 60 e poucos anos, começou a namorar um cara da idade dela, e ela, com a vida toda organizada, esse cara foi morar na casa dela, e os filhos se juntaram pra falar assim, gente, peraí, né? O cara tá abrindo minha geladeira aqui, tá fazendo isso, pegando o carro, alguma coisa tá errado. E aí esse amigo meu, que é meu irmão, ele é casado com a irmã da minha esposa hoje, um dos meus melhores amigos da vida. Ele me ligou, falou, cara, isso tá errado, o cara aqui todo entrão, não sei o que. Eu falei, pô, vamos fazer um contrato pra separar de fato, pra ele expressamente reconhecer que ele não tem direito a nada, que isso aqui não é uma união estável, que ele não tem direito a nenhum bem, que ele é um mero namorado. E assim a gente fez. Depois eu fui, né, entender que esse contrato, ele na verdade é o que a gente chama de aberração jurídica, ele não existe, porque ou você tem um regime de casamento ou você tem uma união estável, o namoro não é uma figura jurídica de verdade. Você tava no começo ainda, né? Tava, era estagiário, tava no, sei lá, mas o contrato funciona, ele tá vigente até hoje. E eles estão namorando? Não, já terminaram. E ele não levou nada, então funcionou. Muito bom, gente. Muito bom. Você acredita que nesse momento do início da sua carreira até agora teve um momento na sua vida, tanto profissional quanto pessoal, que foi marcante pra você? Teve alguns. Eu não posso entrar em detalhes aqui porque é um assunto super delicado, né, e tal, mas eu posso comentar que esse sócio que eu tive, que primeiro ele foi meu professor, depois eu fui estagiário no escritório que ele trabalhava, e eu tive uma breve carreira, né, entre estagiário e advogado ao lado dele. E, por um lado, foi muito bom, porque ele abriu várias portas para mim dentro do direito, mas, por outro, eu fui vendo a quantidade de erros nas decisões dele, né? E alguns desses casos, assim, quando dava realmente um problema e eu estava lá para ver como era resolvido e o que deveria fazer, qual estratégia tomar, eu fui crescendo como advogado, né? E como pessoa também. Até por questões, né, éticas e morais da tomada de decisão ali, do como tratar o cliente, do que fazer, o que não fazer e tal. Mas um grande, assim, você me perguntou, né, um momento que mudou realmente foi quando a gente saiu de um escritório que era muito grande, que é referência no direito, que é um escritório que tem quase 1.000 advogados, e ele saiu desse escritório super mal, porque tinha um problema grande lá e tal, e a gente saiu para montar um escritório pequeno, né? O resto é história, mas nesse momento, quando a gente teve que, de fato, sair de lá, e eu que não tinha nada a ver com a história, acabei saindo junto para segurar o problema junto com ele, falei assim, não, cara, eu tô aqui contigo, né? Vamos lá, vamos encarar de frente. Foi um momento, assim, de crescimento mesmo, mas foi um baita desafio também. O direito, né, ele lida com... O advogado normalmente lida com pressão de prazos, né? Como é que você faz esse controle? Como é que você faz também para aliviar um pouco essa pressão? Ou é sempre uma profissão que está por conta dos prazos, que está por conta da pressão? Como é que você lida com isso? Então, no meu caso, eu não tenho tanto prazo tradicional de advogado, que é aquele prazo judicial, né? A gente separa a advocacia em dois grandes grupos. A advocacia consultiva, que é o que eu faço,
né, que é muito mais ligado ao empresarial, à estratégia de negócio, muito mais voltado para negócios propriamente, e a advocacia judicial, que é aquela do fórum mesmo, né, das brigas, né, dos processos judiciais. No caso de processo judicial, a única forma que eu vejo hoje, para quem quer ter uma carteira de processo muito grande e viver disso, é ter ferramenta, exatamente como um e-commerce, como uma empresa que quer escalar a tua operação. Você precisa ter software, precisa ter ferramenta de controle, né? E, obviamente, uma equipe organizada, que se fale, que cumpra os prazos. Mas, assim, um escritório bem organizado, ele não necessariamente sofre pressão. Lógico que uma intercorrência ou outra acontece. Sim. Mas se você tiver um bom sistema de controle de prazo e um controller propriamente, uma pessoa que olha aquilo ali e distribua para a equipe os prazos da maneira correta, você não vai ter problema. Até porque, é até ruim falar isso porque advogado normalmente não concorda, mas na minha visão, os prazos são muito longos. Então, assim, um prazo padrão de recurso são 15 dias úteis entre você tomar a ciência de que você tem que fazer aquele prazo até o prazo fatal. Então, cara, se você não consegue se organizar em 15 dias úteis, você não consegue se organizar em nada na vida, né? 15 dias é um tempo bom. Exatamente. Prazos menores, né, a depender da situação, são 5 dias úteis, mas ainda assim, né, ainda tem um gap entre você saber que aquilo ali existe e você efetivamente ter que cumprir aquele prazo, né, você ter que começar a contar aquele prazo. Então, assim, é só se organizar. Epa, beleza. Se você pudesse voltar no tempo, teria algo que você faria diferente na sua trajetória? Para chegar onde eu cheguei hoje, ainda mais cascudo, eu teria voltado lá atrás, quando eu olhei para o mercado digital pela primeira vez, lá em 2018, e teria aplicado e teria feito exatamente o que o meu ciclo de amigos estava fazendo naquela época, para entender ainda mais a fundo o mercado que a gente vive hoje. E aí eu já vou contar um pouquinho da história do porquê eu cheguei na advocacia para o mercado digital, mas basicamente foi através de amigos que faziam tudo que não é para fazer. Tudo de errado, do drop sem o shipping, tudo que você não pode fazer, eu aprendi ali em loco. Só que naquele momento eu estava focado na faculdade de Direito. E os meus amigos, eu ganhava R$1.000 por mês de estagiário, os meus amigos estavam faturando 30, 40, 50 mil reais por mês. Né? Só que todos eles quebraram e eu tô aqui hoje. Então, então você seguiu o caminho certo. Exatamente. E você montou uma empresa, né, que é a Boaz Farias. Eu queria saber como é que foi o processo ali. Você tem sócio, né? Você é o Farias do Boaz, né? Exatamente. Do Boaz Farias. Eu tenho uma sócia. Eu contei para vocês que naquele momento eu saí de um escritório muito grande e fui abrir um escritório pequeno, né, com um sócio que era bem mais velho do que eu e tal. E esse escritório, eu fiquei lá 1 ano e 6 meses, mais ou menos, e no momento de crescimento desse escritório, que já tinha alguns clientes, a gente não, né? Esse meu sócio, que já era bem mais velho, ele captou uma empresa, né? Até do Lucas Neto, que é famoso. Nossa, e a gente precisava contratar uma pessoa para atender o Lucas Neto em loco. E aí a gente contratou a Vicky, que eu era advogado contratado, ela também, né? Eu tinha um cargo um pouco superior a ela, né, nessa época no escritório, porque eu tinha fundado, mas ela começou a trabalhar. E a Vicky, ela se formou na mesma faculdade que eu, 6 meses antes de mim, mas a gente não se conhecia. E a gente virou meio que um par no escritório, né? Eu tocava uma área, ela tocava outra, e a gente trabalhou assim durante 1 ano e meio. E ela passou a viver os mesmos problemas, os mesmos desafios que eu tinha nesse escritório. E como a gente fala muito a mesma língua, a gente vem de uma realidade muito parecida, né, até do ponto de vista familiar mesmo, fazia muito sentido a gente estar junto. E aí, quando deu um problema maior lá, que eu posso até contar para vocês depois, um problema jurídico de uma empresa, eu me desesperei, eu falei, eu não aguento mais ficar aqui, preciso sair desse lugar. E aí foi, como todo bom empresário, eu cheguei para ela e falei, olha, eu vou sair, vou montar uma empresa, eu não tenho nada para te oferecer, mas a minha ideia é essa, você topa o desafio? Ela falou, topo. Aí a gente até brinca, né? Eu pedi demissão pra mim e pra ela. Ela tava viajando de férias e eu só avisei. Eu falei, pedi demissão pra mim e pra você. Ela se desesperou, falou assim, como assim você pediu demissão pra mim? Eu tinha que falar e tal. Mas no momento de eu falar isso pro dono do escritório, eu super nervoso, eu já morava em Friburgo e fui pro Rio só pra fazer isso. Uhum. E eu tremia, foi uma conversa de 20 segundos. Eu falei, estou saindo do escritório, muito obrigado por tudo, tô indo. E aí ele olhou pra mim assim, assustado, eu saí e fui embora. Nesse momento eu falei, eu tô saindo do escritório e a Vicky tá saindo também. E aí foi aquela coisa e tal, a gente saiu, enfim, as coisas andaram e num primeiro momento a gente falou, vamos colocar aqui 50 mil reais cada um e ver no que dá nesse negócio. A gente contratou uma mentoria para
de negócios mesmo, focada no escritório de advocacia. E tudo que a gente imaginou no dia zero, a gente fez completamente diferente. Né? A gente ia trabalhar para um nicho de plano de saúde e a gente trabalhou 2 semanas com isso só porque a gente acreditou que aquilo ali ia escalar e a gente percebeu que não tinha nada a ver com o que a gente fazia. Né? Que, porra, a vida toda pensando, né? A faculdade toda pensando em ser advogado de empresa, eu ia advogar contra plano de saúde. Falei, cara, não é isso que eu quero da minha vida. E aí, logo na segunda ou terceira semana, a gente mudou e falou, não, vamos fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é isso aqui. E o escritório faz 1 ano agora, em dezembro. Caramba. Muito bom. Tem algo na sua jornada que você olha pra trás e que você sente muito orgulho de ter feito ou de ter acontecido com você? Acho que sim. Um dos motivos de eu estar aqui hoje foi uma operação específica nesse escritório que eu trabalhava, até enquanto estagiário e depois como advogado, que foi a primeira internacionalização de empresa que a gente fez. Né? A primeira LLC, que a gente tanto fala aqui na Octus, nas operações nos Estados Unidos principalmente, que eu ajudei a desenvolver. Né? Quando você é estagiário, você não lidera nada, mas você estava ali. E como era a primeira vez de todo mundo, a gente precisou entender exatamente o que era e entender o que precisava ser feito. E a gente fez uma série de questões erradas. A gente errou muito nessa operação. E todos os problemas que podiam ter dado, deram. Mas dessa operação, eu aprendi exatamente o que fazer. Né? Então, eu aprendi os erros. E para chegar aqui hoje, né, acho que foi uma das maiores operações que eu participei no escritório até então, até chegar à operação da Octus, né, para fazer da maneira correta. Assim. Acho que foi realmente aprender com o erro. Muito bom. Massa. Tem alguém que você seria por um dia? Alguém que te inspira muito? Não vale o Elon Musk, porque todo mundo tá falando Elon Musk, tô brincando. Eu tava muito nervoso com essa pergunta, mas eu vou falar. É meio idiota, mas eu vou falar. Sérgio Malandro. Não, então, ó, um dos meus heróis, né, da vida, além do meu pai e do meu avô, é um cantor de uma banda de rock chamada Iron Maiden, que é a minha banda da vida, assim, que eu sou fascinado. E o cantor dessa banda é um cara chamado Bruce Dickinson. Ele é cantor da banda, ele pilota o avião que leva a banda para os shows. Ele foi classificado para ir para as Olimpíadas na modalidade de esgrima. Ele é professor de história e é um baita de um empresário. Todo o merchandising da banda é com ele e tal, enfim. Eu não faço essa quantidade de coisa toda, mas eu acho ele muito maneiro. Então, eu seria ele. É uma boa pessoa para se inspirar, não, né? Irado demais. Ele não sabia sinistro, disso, não. Também não conhecia, não. Agora, conta pra gente, o que te levou, você falou que ia contar a história, o que te levou a você ingressar no mercado empresarial e no digital? Vamos lá. No mercado empresarial, porque eu acho que eu sempre convivi no meio de empresários, eu sempre quis ser empresário. Então, no momento que eu entro na faculdade, eu já sabia que eu trabalharia com empresarial. Mas no mercado digital, propriamente, foram 2 fatores aí que acabaram convergendo que me fizeram olhar para esse mercado de maneira diferente. O primeiro deles, como eu falei, eu vivia num círculo de amigos lá em Friburgo, que pouco antes da pandemia, final de 2019 e começo de 2020, que foi quando efetivamente começou a pandemia, começou o boom do dropshipping, né? E aí, naquela época, você não precisava nem de um CNPJ para rodar e você vendia muito, né? Primeiro a galera começou vendendo relógio de graça, então você era de graça mais frete, aí você embutia o preço do relógio no frete e enganava a pessoa. E depois o dropshipping das coisas mais diversas possíveis, principalmente relógio. E naquela época você não precisava entender absolutamente nada do mercado. Você tinha que montar uma página muito feia, muito sem noção na internet, fazer um tráfego ali de R$1.000 por dia que fosse, e você quadruplicava, quintuplicava o teu investimento e faturava muito, né? E esses meus amigos, eles faziam tudo de errado que você poderia fazer, inclusive não entregar o produto. Então, a gente ia pra casa deles, ia lá, sei lá, beber uma cerveja, eles estavam lá operando 2 computadores, não sei o quê, um vendia e o outro tentava organizar o que era vendido. Né? E isso eles gastando dinheiro a rodo, né? Igual o Diego já falou, né? De gastar 7 mil na balada, isso era toda semana, restaurante, roupa de grife, não sei o quê, né? E aí, nesse tempo, eu tava na faculdade estudando direito. E eles já formados? Não, eles não. Eles também na faculdade fazendo... Um fazia medicina, o outro fazia engenharia química. Ah, não era do direito? Não, eram amigos de infância. Entendi. E aí eu ficava assim, gente, como é que vocês vão ter um negócio desse, ganhando esse dinheiro, sem declarar 1 centavo de imposto, sem ter um CNPJ,
sem entregar o produto e você vai ter problema com o consumidor depois. Cara, não é possível isso. E eu entrei naquela noia de tipo, cara, tá todo mundo ganhando dinheiro menos eu. E eu tô aqui ganhando R$1.000 por mês, sendo estagiário. E aí dando problema, não sei o quê. E nesse meio do caminho, quando eu comecei a trabalhar no escritório, que eu consegui um estágio efetivamente, eu comecei a trabalhar com startup e com empresarial propriamente. E eu comparava uma startup que não faturava nada e a molecada lá de Friburgo que faturava R$40.000 por dia, sei lá, R$100.000 por dia, eu falei, gente, alguma coisa tá errada nesse mercado, né? E as startups que a gente trabalhava eram lotadas de governança corporativa, tinha CEO, CFO, tinha conselho de administração, isso, aquilo, Sim. uma equipe gigantesca e só dava prejuízo, porque ela vivia de investimento de terceiro, né? Foi quando eu aprendi a trabalhar efetivamente com mútuo conversível, com investimento estrangeiro, não sei o quê. E, cara, os caras lá do Drop ganhavam mais dinheiro que a empresa, sem nada de governança. Aí que eu falei assim, pô, se essa galera aqui aplicar a segurança que essas empresas aplicam e continuarem fazendo esse dinheiro, cara, a gente vai ter um negócio surreal, que ele vai escalar com segurança sem dar pernada em ninguém, né? E aí que eu comecei a olhar para esse mercado, passei a seguir os players da época no Instagram, entender quem fazia o quê, quais eram os tipos de modalidade de mercado digital que a gente tinha, e desde então eu foco nessa área. Irado. E pra você que não tá entendendo nada, por que a gente trouxe um advogado aqui, eu queria que você explicasse a importância de uma assessoria jurídica no mercado digital pra galera. Então, eu acho que hoje a principal necessidade desse mercado é você escalar sem parecer que você está dando fraude em ninguém, né? Sem parecer que você não tem nenhum tipo de compliance. O mercado está cada vez mais difícil. Como eu falei, essa galera do Drop lá de 2018, 2019, 2020, que faturavam sem ter nenhum tipo de controle de segurança, de nada, essa galera quebrou. Porque o Mercado Pago, por exemplo, via que estava errado e bloqueava a conta e ficava lá 500, 600 mil bloqueado. O site caía, o Facebook travava a conta de anúncio, porque não era algo sustentável. E para você criar algo sustentável nesse mercado, você precisa seguir as regras. Tanto os termos de uso das plataformas, quanto a lei propriamente, né? Porque se lesar o consumidor, ele vai atrás de você vai ter processo judicial, você vai ter reclame aqui, enfim. Sim. Né? E aí, eu acho que é isso. E aí, o grande lance desse mercado hoje, sobretudo para quem está na Octus e quer levar a operação lá para fora, é ter o cuidado de que se você não fizer by the book, não fizer da maneira correta, vai travar a tua operação, você vai quebrar. Ponto. Não estou fazendo propaganda para advogado de que é necessário isso, mas é importante que você tenha uma governança mínima, você saiba exatamente aonde o calo aperta, para você poder ganhar dinheiro. Porque no final das contas, o papel do advogado não é travar a tua operação, criar um monte de burocracia. É o cara falar o caminho que faz sentido você ir e se der problema resolver, naturalmente. Né? Sem frear o crescimento do produtor, né? Que é o nosso caso. E aí daqui a pouco eu dou um spoiler pra vocês de que tá vindo por aí. Qual que foi o caso mais curioso ou interessante que você teve, assim? Cara, é um caso recente, até que hoje são amigos nossos, mas foi um caso em que eu tava advogando pra uma operação super escalada, estavam bombando, fazendo muita grana, e aí do nada chegou um e-mail de um departamento da polícia da Inglaterra dizendo que tinham não sei quantos $1.000 bloqueados na conta dele, porque supostamente a gente estava o cliente, né, estava envolvido numa investigação de lavagem de dinheiro e tráfico humano. Meu Deus. E aí o cliente me ligou e falou, cara, resolve. Eu falei, como assim resolve? Não faço a menor ideia do que fazer. Quer dizer, eu fazia, né, mas assim, na hora você toma aquele susto. E aí a gente descobriu que tinha um processo, uma investigação na Inglaterra, porque das ferramentas que ele usava era sediada na Inglaterra. E na Inglaterra você é obrigado a expor dados que podem ser eventualmente problemáticos, né? Assim, que podem ser suspeitos. Então, assim, no final das contas não era um processo, não era nada, era só uma investigação, mas aquele susto ali, a conta bloqueada, a gente parou tudo, o escritório parou, a gente foi entender o que é. Aí acionamos um parceiro na Inglaterra, teve uma audiência e tal, hoje em dia estava tudo certo, o dinheiro foi desbloqueado, mas isso só aconteceu porque ele não tinha uma empresa, ele estava girando 100, 200, 300 mil dólares por mês, ou até mais do que isso, no caso era até euros, né, libras, não lembro, através de uma plataforma específica, e ele não tinha nenhuma empresa aberta. E aí como é que você justifica
para um órgão governamental, para uma Receita Federal da vida, que você gera $400 mil, por exemplo, em alguma atividade, e você não tem uma empresa, você não tem funcionário, você não paga imposto, né? Então, e cada vez mais, sobretudo com tecnologia mesmo, os dados estão sendo cruzados. Então, o dado que chega na Receita Federal pode ser cruzado com um dado lá da junta comercial, que é onde você abre a tua empresa. Então, se você não tiver um cuidado mínimo, do tipo, gente, a gente está fazendo dinheiro, vamos ter uma empresa propriamente, né? Aqui a gente o que mais fala é de empreendedorismo. Se você não fizer nada minimamente estruturado, vai ter problema, porque vai ser suspeito. Vai parecer que você está fazendo alguma falcatrua, né? Sim. Então, acho que esse foi o caso, assim, foi de longe o mais desafiador da minha história. A gente conseguiu resolver num prazo consideravelmente mais curto do que eu imaginava. E, bom, ele tá bem hoje, ele tá escalando de novo, mas foi um baque, assim, até pra gente mesmo. Não, e isso é uma coisa que eu acredito que muitas pessoas fazem, se preocupam em vender e escalar o negócio e acabam deixando essas partes pra lá, sabe? Quando der alguma coisa eu resolvo. Você vê que as empresas realmente sempre se preocupam em vender e não na parte de regulamentar a empresa, ver se tá tudo certo. Eu tenho certeza que assim, o nosso mercado, né, o mercado digital como um todo, ele cresceu assim e ele só é o sucesso que é, só tem os resultados que tem, porque a gente está falando de empreendedor que quer vender a qualquer custo. Sim. Né? E na minha visão, eu acho que o empreendedor tem que continuar olhando para o negócio dele só pensando em venda, em faturamento mesmo. Só que ele tem que ter um back-office atrás, tem que ter alguém olhando e falando assim, vai por aqui, vai por ali, porque num caminho assim vai dar problema, né? Então, muito do que eu acredito é que a figura do advogado que atua nesse mercado, ela não tem que ser a do cara burocrata, igual o advogado lá, o coroão de gravata, que vai falar que tem que fazer tudo exatamente dentro da lei, porque senão o cara vai ser preso. Não é isso. Eu preciso dar os conselhos necessários pro cara para ele crescer. Porque senão nem faz sentido ter advogado, né? Se eu for criar mais burocracia do que já existe pro cara, sim, ele vai ficar lá com resultado medíocre e eu também não vou ganhar. Né? Então, é lógico, tem que ser um solucionador de problemas, mas assim, não dá mais para você escalar sem nada, né? Só pensando em venda, né? Você tem que ter uma estrutura por trás, e é essa estrutura que, né, de jurídico e contabilidade principalmente, que fazem sentido hoje para quem está com resultados maiores, né? Sim. Você fala sobre a internacionalização. Eu queria saber como é que você fica a par das leis de outros países. Você passa por um processo de estudo ou só quando o processo vem até você que você aprofunda? Como é que funciona o processo de internacionalização na prática? Então, eu como advogado brasileiro não sou habilitado para advogar em nenhum outro lugar que não o Brasil, né? Eu fiz faculdade aqui, a minha licença é só para advogar aqui. Mas como surgiu a necessidade de olhar para fora, o primeiro ponto foi, lógico, estudar, entender como funcionam as coisas lá, pelo menos as leis que fazem sentido para o nosso mercado e os processos que são feitos lá, e que eu já adianto são consideravelmente mais eficientes do que no Brasil. É 10 vezes mais fácil você abrir uma empresa em Delaware, nos Estados Unidos, do que abrir no Brasil. Então o primeiro ponto foi esse. E o segundo ponto foi ter parceiro. Foi definir quem seria a minha contabilidade parceira nos Estados Unidos, quem seria o meu, que a gente chama de agente, que é como se fosse um despachante, que é o cara que vai efetivamente lá no órgão protocolar os documentos da empresa e tal. E ter parceiro advogado também, normalmente, né? Quando algo é escalado num nível muito problemático, do tipo um processo judicial lá fora, não tem outro caminho. Você precisa conhecer uma pessoa, precisa ter um parceiro que vai efetivamente trabalhar para você lá, né? E tem advogado em todo lugar. A gente hoje já tem parceria na Inglaterra, por exemplo, né? São advogados brasileiros que trabalham na Inglaterra, que fazem o trabalho local lá, e nos Estados Unidos também. Então é isso, basicamente. Como que você vê a evolução do direito dentro do digital hoje, no Brasil? Bom, essa pergunta dá para você responder sobre 2 aspectos. O primeiro deles é o advogado olhando para o digital, né? A profissão ela é muito, muito tradicional, né? E ela é extremamente regulamentada pela própria OAB. Então, a ideia é que o cara não cresça, né? O que o advogado, se for olhar só para a OAB quer que você tenha um escritório na rua, que as pessoas passam, te contratam e te chamam de doutor, e você só fica lá fazendo inventário e tudo isso.
né? Não faça propaganda, não cresça efetivamente, não olhe para o teu negócio como uma empresa. Esse é um ponto. Então, hoje a gente tem já um movimento no Brasil de advogados que querem olhar para o digital como uma oportunidade de crescimento profissional mesmo, de negócio, né? Então, o número de advogados hoje que produzem conteúdo, que olham para o digital com esses olhos, está crescendo consideravelmente. Os resultados estão aumentando, como tudo no digital, né? Porque é aquilo que a gente fala sempre de vitrine. Se tem o cara tem um escritório lá na minha cidade, por exemplo, em Friburgo, lá na rua, as pessoas passam, olham ele lá, ou o cara tem um Instagram com 150 mil seguidores, a vitrine dele é muito maior, então faz muito mais sentido, né? E o outro aspecto dessa pergunta é com relação à atuação do advogado no mercado digital, né? A gente já tem hoje uma área especializada em direito digital, que o desafio é você acompanhar, do ponto de vista jurídico, de legislação, as mudanças do mundo, né? Da própria inteligência artificial, né? Do tratamento de dados, por exemplo, que é um assunto que está muito relevante agora. Enfim, e você acompanhar isso com dinamismo, com a cabeça de que o mundo é muito mais rápido que o direito, né? Você já pensou em seguir outro caminho dentro do direito sem ser o digital? Não. Sempre foi o digital, então. Sempre foi. Eu sempre, lá atrás era o empresarial, né? Uma área, mas o digital me permite pegar todas as áreas que são relevantes dentro do direito, pegar o conhecimento jurídico e transformar isso num produto que eu vendo no mercado, né? No final das contas, eu faço exatamente a mesma coisa que um produtor da Octus que vende lá um curso faz, só que através de uma assessoria. E como o meu escritório nasceu pro mercado digital, nasceu para atender clientes do digital, eu sinceramente não sei o que eu faria se não fosse isso. Então, tá no caminho certo. Se a pessoa quer começar a internacionalizar o produto dela, o nutracêutico, qual que é a primeira medida legal, né, ou burocrática que ela tem que tomar? Bom, se a gente for falar de nutracêutico, a regra zero desse mercado, no bom português, é não vender farinha. É vender um produto que, de fato, tenha passado por uma análise de um órgão governamental, como aqui no Brasil é a Anvisa e nos Estados Unidos é a FDA, né? E a forma de você fazer isso da maneira mais fácil é você comprar de um laboratório, né? De um white label, que, como é no caso da Octus lá, a Eagle Labs, que já tem o produto, ela te vende o produto já autorizado por esse órgão. Acho que esse é o principal ponto para você não ter nenhum tipo de problema. E o segundo deles é você entender para onde você vai vender e como você vai ter uma empresa nesse local, né? Se é nos Estados Unidos, você precisa escolher um estado que seja tributariamente favorável, ou se você vai usar, por exemplo, uma offshore em alguma ilha no Caribe, que é muito comum, por exemplo, né? Que tem legislação favorável para você pagar menos imposto, por exemplo. Entender, criar a empresa, criar uma governança, até para você poder usar essa empresa para cadastrar no fornecedor, para você ter, por exemplo, o próprio cadastro numa Octus da vida, ou numa outra empresa que vá fornecer algum tipo de sistema para você. Massa. Para quem está entrando no digital e quer começar a vender, como que você acha que a pessoa poderia analisar para contratar um advogado que é excelente e não um mediano? Um advogado que, de fato, conseguiria ajudar ele nos processos. Então, eu acho que na realidade que a gente vive, talvez o advogado mediano que entenda do mercado seja até melhor do que um advogado excelente que não entenda do mercado. É lógico que se você conseguir contratar um advogado que seja excelente e que entenda do mercado, vai ser genial. Mas acho que o principal é você ter alguém que você confie, né? Ele precisa falar a tua língua. Em segundo lugar, ele saber do que você faz. Porque o advogado tradicional, a faculdade de direito, a atuação tradicional do advogado, não prepara o advogado para os desafios e para as demandas que um produtor, um infoprodutor, alguém que atua no mercado digital tem, né? São diversos temas e conceitos técnicos, tipo PLR, VSL, dropshipping, sei lá, o próprio e-commerce mesmo, que o advogado não faz a menor ideia. Sim. E se o cara não entende a tua operação, ele vai fazer cagada, não faz nenhum sentido. Então teria que ser um advogado que entende do mercado digital, especialista. Né? Exatamente. Entendi. Isso é raro. E quais são os principais riscos que existem
você começar a rodar algum nutracêutico ou infoproduto sem essa assessoria jurídica? O que pode acontecer, assim? Qual merda que pode dar? Assim, pra botar... português, claro. Botar medo na galera, ser preso. Mas antes disso, tem alguns passos que podem dar problema, né? O principal deles é quando aperta no bolso. É você ter seu dinheiro bloqueado. Então, como eu contei o caso lá, são vários casos desse, né? Que você tá com operação escalada, você deixa o dinheiro numa conta, sei lá, num banco qualquer, e o teu dinheiro é bloqueado da noite pro dia, e você não consegue tirar, porque você não conseguiu comprovar que a tua atividade é uma atividade ilícita e que você tá fazendo certo ali, né? Então, até que o banco e depois um órgão qualquer de investigação, uma polícia da vida, compreenda que aquilo ali tá vindo de uma atividade ilícita, tá vindo de um produto online, por exemplo, você vai ficar sem dinheiro. E dependendo, esse dinheiro pode matar a tua operação. Então, acho que antes né, de falar de problemas jurídicos propriamente, né, do tipo você ser investigado por evasão de divisa ou por ter algum problema tributário, alguma coisa nesse sentido, você ficar com seu dinheiro preso e matar a tua operação. Né? Então, com uma governança mínima, com uma empresa constituída, com uma conta bancária em nome da empresa, e você não ficar misturando o dinheiro da empresa com o teu dinheiro pessoal, comprando carro em nome da empresa, enfim, que é o que acontece no mercado. Coisas que muitas pessoas fazem. Muita gente faz. Acho que esse é o primeiro passo para você ser minimamente responsável e saber que teu dinheiro não vai sumir da noite pro dia. Qual que você acha que é o principal erro que o pessoal faz no digital em relação a... Vender muito, não abrir uma empresa, torrar o dinheiro todo, achando que amanhã ele vai fazer todo o dinheiro de novo. Né? E aí no meio do caminho você pode ter uma ordem de bloqueio, ou você tem um produto que tem um chargeback altíssimo, aí a plataforma te multa. Enfim, acho que o principal erro é a irresponsabilidade mesmo, de achar que o dia de amanhã vai ser exatamente igual ao dia de hoje e que você vai fazer o mesmo dinheiro. Normalmente dá problema. Para quem tá com dinheiro bloqueado, o que a pessoa tem que fazer para conseguir resolver isso? Olha, cada caso é um caso, mas acho que o primeiro ponto é você entrar em contato com o banco, com o meio de pagamento, a plataforma que tiver bloqueado, para entender o motivo desse bloqueio. E a partir disso é você ter, de fato, uma assessoria jurídica que entenda o que fazer nesse momento. Né? Seja uma resolução extrajudicial, do tipo você mandar uma notificação e tentar desbloquear, ou até mesmo entrar com uma ação judicial para conseguir, de alguma forma, uma medida liminar, que a gente chama, para desbloquear o dinheiro no período mais rápido possível. Isso já aconteceu. Lembra? Já teve um convidado que veio aqui que ele já teve o dinheiro bloqueado várias vezes. Isso é muito comum. Lá atrás, quando eu estava falando que eu era estagiário e os meus amigos estavam fazendo dropshipping, era o papo da cerveja, tipo, bloquearam 60 mil hoje, meu. Nossa, eu falava, cara, mas você não vai fazer nada? Ele, não, perdi. Vou abrir conta em outro banco e vou seguir a vida. Eu falei, gente, não é possível. 60 mil reais. Quem perde 60 mil reais não vai atrás. Não era, e às vezes até números maiores mesmo, né? Tem uma história engraçada também, esse não era amigo meu, mas era um figurão lá do mercado digital dessa época. Ele fazia muita grana, ele vivia na boate gastando 20, 30 mil. Aqueles caras bem figurões, assim, que usava moletom da Gucci, sabe? Combinando casaco e calça, assim, bem esquisito. E aí ele tinha muita grana, né? Fazendo drop sem entregar, né? Sem shipping. E aí ele viajou pra Cancún, eu acho, na época, e voltou sem um centavo. Ele ligou pra gente e falou assim, olha, voltei, tô no aeroporto, eu preciso de dinheiro pro táxi, porque bloquearam todas as contas dele, ele gastou tudo que ele tinha disponível, e assim... Para você começar uma operação do zero de novo, sem um centavo, né? Que você não tem dinheiro nem para pagar teu almoço, é meio caótico, né? Tenso. Então, pessoal... Muito triste. Eu aconselharia vocês a ter um advogado, tá bom? Se vocês querem rodar no digital. Vamos pro nosso quadro? Claro, eu vi que você soluciona muitos problemas e por isso a gente tem um quadro chamado Problema versus Solução. Aqui na tela vão aparecer alguns problemas e você tem que dar a solução pra gente em poucas palavras e explicar o porquê também. Show? Próxima. Pode ir. Copiaram meu curso e estão vendendo online sem a minha autorização. Como proceder? Bom, vamos lá. Nesse caso aí, é um caso de violação de direito autoral. Né? O primeiro ponto a ser feito é descobrir quem que está copiando e mandar uma notificação extrajudicial para ele, né, com um tom bem grosseiro, né, bem agressivo, dizendo que se ele não tirar o conteúdo do ar, você vai entrar com uma ação judicial contra ele, cobrando uma indenização consideravelmente grande, né, para ser sincero, e obrigá-lo, de certa forma, seja por medida judicial ou não, para retirar o curso do ar. Esse é o caminho. Massa. Ficam de olho aí, hein?
Comprei um domínio, mas outra pessoa registrou minha marca no INPE. Bom, vamos lá. Domínio não significa que você é dono da marca. A única coisa no Brasil que garante que você é dono de uma marca é o registro no INPI, né? Mas não o ato de registrar no INPI, né? Você fazer o pedido. Porque entre o momento que você faz o pedido e até o pedido ser concedido, demora pelo menos 18 meses, mais ou menos. Né? E no meio do caminho, você pode simplesmente não conseguir. O INPI pode indeferir o teu pedido, porque a tua marca não está de acordo lá com uma lei específica que fala de propriedade industrial, ou porque uma outra marca já está usando isso. Né? Nesse caso, se estivesse lá no meu escritório, o que eu faria seria usar uma tese de que a pessoa que comprou esse domínio já usa a marca há muito tempo e de boa fé, sem saber que o outro tinha registrado. E aí, com base num princípio específico de anterioridade, né, para mostrar que se já usa a marca há mais tempo, eu tentaria de alguma forma anular o registro dessa marca no INPI. Mas se o dono dessa marca aqui que registrou já tiver o certificado de registro, aí é um problema. Ixi. Aí vai ter que comprar a marca dele. Eita. Pode ir? Uhum. Ou você quer que eu Pode fale? Fui acusado de plágio por usar uma imagem encontrada no Google. A galera tá fazendo criativo, às vezes pega uma imagem do Google e coloca. Então, a primeira coisa que você precisa analisar é se essa imagem ela tá em domínio público, né? Toda a imagem, tudo que tem direito autoral, depois de um prazo determinado, que se eu não me engano são 70 ou 75 anos, depois do desenvolvimento da obra, ele passa a estar em domínio público e todo mundo pode usar. Né? Tem o caso, por exemplo, agora, não sei se vocês viram há mais ou menos um ano atrás, que o primeiro desenho do Mickey, depois de 100 anos, entrou em domínio público. Sim. Vocês viram isso? Uhum. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, você tem uma legislação específica para isso e a Disney conseguiu, com muito lobby, aumentar o prazo de proteção do direito autoral, né, das imagens. Então, o que era, eu não vou lembrar o período agora, mas se era 70 anos de proteção, passou a ser 80, por exemplo. E aí, depois de mudarem a lei, passou esse prazo de novo e no ano passado o Mickey lá, o primeiro Mickey virou domínio público. Então, em tese, a gente pode usar isso. Então, para responder, o primeiro ponto é você analisar se essa imagem que você usou está em domínio público. Né? E se não, você trabalhar com alguma mudança de característica para não usar exatamente igual ou não copiar plágio. Né? Porque simplesmente você usar uma imagem que está no Google, numa base de dados pública, não significa necessariamente que você está plagiando alguma obra. Né? Uhum. Mas aí vai demandar um pouquinho de argumentação jurídica também para convencer a usar, enfim, mostrar que você está usando de boa fé e que você não está plagiando um conteúdo. Sim, entendi. Show. Próximo. Estou vendendo para o exterior e não sei como lidar com impostos internacionais. Essa pergunta é boa e eu acho que é o que mais coloca os produtores hoje assim, desconfortáveis, né? Acho que o primeiro ponto aqui, até antes de você ter uma assessoria jurídica propriamente especializada, é você ter uma contabilidade internacional, né? E aí isso vai muito... está muito relacionado com o que eu falei de ter uma empresa. Né? Não adianta nada você escalar na pessoa física e não pagar os impostos. Isso sim dá problema. Mas acho que o primeiro ponto aqui, a maior dica que eu dou, além de ter uma assessoria jurídica, é você ter uma contabilidade que você confie. Top. Massa. Próximo. Estou sendo processado por enviar e-mails de marketing sem consentimento. E aí? E aí que você vai precisar parar de mandar e-mail marketing para pessoa que não quer receber. Eu acho que nesse ponto é importante você colocar um pop-up lá no seu e-mail dando a opção da pessoa de não hoje em receber dia aquilo. Tem muito isso mesmo. Eu acho que isso é de bom tom. E você enviar um e-mail marketing por si só não é tão problemático assim, né? Não é algo que você está violando algum direito da pessoa e tal, você só está perturbando a paciência dela. Né? E se for algo extremamente excessivo, do tipo ligação de cobrança, aí você pode ter algum problema, né? Porque você está violando o tempo útil da pessoa, alguma coisa nesse sentido. Mas acho que nesse caso aí se resolve só deixando de mandar e-mail para a pessoa e dando a opção dela não receber mais. Por exemplo, tem a galera que pega a base de outras pessoas também, ou outras empresas, e começa a disparar o produto, né, e-mail marketing, de outro assunto para aquela mesma base. Isso pode dar problema também, não é? Isso pode dar problema
Porque o endereço de e-mail da pessoa não deixa de ser um dado pessoal, né? E você precisa ter o consentimento da pessoa, precisa ter a autorização da pessoa para você usar esse dado pessoal. É exatamente a mesma lógica do WhatsApp, por exemplo, de ficar recebendo propaganda no WhatsApp, propaganda por SMS ou propriamente ligação, né? Isso pode ser prejudicial. Nesse caso, o ideal é não fazer isso, ou é você, de alguma maneira, coletar o consentimento da pessoa que você está mandando, né? Seja através de um pop-up, alguma coisa nesse sentido, no próprio e-mail, que mostre que a pessoa está concordando em receber aquele e-mail. Massa. Muito bom. Próxima. Um concorrente registrou uma marca muito semelhante à minha e está confundindo o público propositalmente. Isso é o que a gente chama de concorrência desleal no direito. Né? O primeiro passo aqui é olhar efetivamente se ele conseguiu registrar a marca, né? Porque, como eu falei, uma coisa é você pedir a marca. Você pode pedir qualquer marca que você quiser. Mas existe uma lei específica, que é a 9.610, que fala exatamente lá no artigo específico o que não pode ser registrado. E, além disso, evidentemente, você não pode registrar uma marca igual a da outra pessoa que já tem o registro, né? Então, o primeiro passo aqui, se a gente considerar que a pessoa acabou de registrar essa marca, é entrar com um recurso perante o INPI, que a gente chama de oposição, né? Para mostrar para o INPI que aquela marca não pode ser registrada porque ela está confundindo com a minha marca, né? E isso é uma violação. Se eventualmente você não fizer isso e a marca tiver o registro concedido, você precisa ajuizar uma ação chamada ação de abstenção de uso de marca, para que um juiz determine expressamente, né, uma ordem legal para impedir que a pessoa use a marca. Contratei um desenvolvedor para criar um site e ele está exigindo royalties por cada venda, alegando que detém direitos sobre o código. Esse é um ponto legal também sobre direitos autorais, né? Existe uma lei específica, que é a lei do software, que prevê que a titularidade do software que é desenvolvido através de um contrato de prestação de serviço ou quando você contrata um desenvolvedor CLT é de quem contrata, ou seja, do dono da empresa que contratou aquilo ali. Como você compra um carro, por exemplo, a propriedade passa a ser sua. Então, nesse caso, é simples de resolver, é só mostrar que a lei prevê exatamente isso. O fato do royalty, dele exigir royalties ou não, isso pode até estar previsto em contrato, né? Se você acordou com ele isso, é possível que ele receba uma espécie de comissão, de royalty mesmo por venda. Mas se a gente levar a letra se a gente levar a lei ao pé da letra, o código e a propriedade do software é de quem encomendou ele. E aí surge a importância também de um advogado para revisar os contratos, né? E elaborar também. Exatamente, elaborar. E nesse caso, quando você contrata desenvolvedor, é muito importante ter uma cláusula específica de propriedade intelectual, fazendo menção ao artigo dessa lei, da lei do software, e colocando bem claro que ao terminar o serviço, de fazer o software, ele cede o direito de propriedade intelectual integralmente para quem comprou esse serviço, né? Então é importante ter isso em contrato, com certeza. Você já teve algum caso nesse estilo? Diversos, sempre. É mais recorrente do que parece, né? É mais recorrente do que parece, porque, sobretudo, quando o software dá muito certo, né? E existe uma coisa no direito, né, que você divide o direito autoral em direito moral, que é aquele direito relacionado a quem de fato criou, e, cara, ele criou, ele para sempre vai ter criado aquilo. Só que isso não significa que ele vai ganhar dinheiro em cima disso. Porque quando você contrata ele para fazer um software, você está comprando o direito econômico daquele software, né? Então, o direito patrimonial que a gente chama. Então, ele pode exigir, mas ele vai estar errado, basicamente. Você precisa de um advogado para falar isso para ele. Perfeito. Próximo. Estou vendendo infoprodutos para vários países, mas um país específico exige que eu pague tributos locais, mesmo sem ter operação física lá. Bom, essa pergunta é mais difícil porque depende de cada local. Eu acho que se a tua operação fizer sentido estar lá, e você estiver escalando consideravelmente lá, o ideal é você contratar uma assessoria lá para entender o que fala a legislação tributária de lá, né? Então, se a gente considerar, por exemplo, o padrão, você paga tributo aonde você está exercendo sua atividade, né? Se você está exercendo sua atividade aqui, provavelmente você vai ter que pagar imposto aqui. Mas, em determinadas situações, se isso acontecer, o ideal é contratar uma assessoria lá, né? Ou ter alguém de confiança que possa fazer essa ponte, né? Seja contador ou advogado, para entender de fato se tem que pagar lá ou não. Minha marca está sendo usada indevidamente por afiliados em anúncios enganosos, o que gerou multas e investigações de órgãos reguladores.
E aí? Bom, acho que a primeira coisa aqui é você saber, de alguma maneira, quem são esses afiliados, né, e como eles estão usando esse conteúdo. E aí você precisa atacar de várias frentes. A primeira delas é informar as plataformas, ao Facebook, ao Instagram, enfim, ao Meta e ao Google principalmente, né, que esses anúncios estão sendo rodados de maneira ilegal, né, usando propriedade intelectual de terceiro, e isso fere frontalmente os termos de uso dessas plataformas, então é relativamente simples de você conseguir derrubar esses anúncios. Esse seria o primeiro ponto. E o segundo ponto é você ter uma assessoria que possa fazer a defesa e mostrar para esses órgãos reguladores que essas multas são indevidas, na medida que você não tem culpa, né? Que você está sendo, na verdade, violado, tendo o seu direito violado. Acho que é basicamente isso. Beleza. Muito bom. Próximo. Um ex-funcionário está processando uma empresa, alegando que ele foi o criador de um curso que estamos comercializando. Bom, acho que essa pergunta é parecida com a pergunta lá de trás, né? Se você está trabalhando num negócio e esse negócio está desenvolvendo um curso, você precisa ter contratos bem delimitados dizendo que a propriedade, né, os direitos autorais desse curso, dessa obra, que a gente chama, é da empresa, né? Ou é de um determinado criador e tal. Nesse caso específico, um funcionário não tem muito que cobrar, assim. Ele não vai ter meios de comprovar que ele era dono daquilo, né? Mas aí já vai um pouco para o lado também contratual para dizer exatamente quem tem o share daquele produto, né? Sobretudo quando a gente fala de lançador e expert, por exemplo, né? Que você divide ali, você rateia o curso em pedaços, né? Para cada uma das partes que trabalham ali, mas é relativamente simples de mostrar que a propriedade, que é o patrimônio da empresa e não do funcionário. Beleza. Top. Próximo, acho que a gente finalizou o quadro. Muitos produtores, eles acreditam que só para registrar a marca, eles precisam só de um domínio. E a gente sabe que, de fato, não é assim. Como que faz para regulamentar uma marca e fazer isso de forma certa? Bom, a primeira coisa é você ter um produto ou serviço que esteja usando essa marca. Né? Você precisa, de certa forma, comprovar que essa marca está vinculada a um produto que é seu. Né? E, principalmente, né, a única forma de você ter a propriedade de uma marca é registrando ela no órgão específico, que é o INPI, e tendo essa marca concedida depois de um processo longo. Né? E para isso tem vários requisitos que você precisa cumprir, né? Tem várias questões que você precisa entender, do tipo, você não pode ter uma marca genérica, você não pode ter uma marca que faça menção a alguma atividade ilícita, você não pode, evidentemente, copiar a marca de alguém. E se você passando essas etapas e a sua marca sendo viável de registrar, você vai ter lá o certificado do INPI e só você vai poder usar ela. Ter um domínio, então, é o suficiente para proteger uma marca? Não adianta nada. Quem acredita nisso tá errado. Então, como que a gente faz para proteger a marca e não ter erro? Você compra o domínio da tua marca e registra essa marca no INPI. Né? Se roubarem o teu domínio eventualmente, hackearem de alguma forma, uma das formas de você comprovar que você detém o direito de uso daquilo é através do registro do INPI. Entendi. Cada vez mais a gente vê a recorrência do plágio, né? Entre os produtores, enfim, alguém sempre roubando algum criativo ou o produto. Qual o primeiro passo que o produtor tem que tomar quando ele identifica esse plágio? Eu acho que é descobrir de onde esse plágio vem, né? Quem que está cometendo essa violação. E aí o primeiro passo é você notificar extrajudicialmente, através de um advogado, ou você mesmo, se preferir, e aí o ChatGPT tá aí para isso, você criar uma notificação mostrando que aquele produto é seu, você tem propriedade daquilo, e que está existindo, na verdade, uma violação ao direito de uso, né, da propriedade intelectual daquela obra, né, que quando a gente fala de infoproduto, no final das contas é uma obra. E aí, se não for o caso da pessoa que estiver violando retirar o conteúdo do ar, você precisa tomar, aí sim, você vai precisar de um advogado para tomar uma medida judicial, né, e tentar de alguma maneira fazer com que as plataformas que estejam rodando esse produto retirem ele do ar. E quais são as principais consequências para quem faz o plágio? Para quem faz o plágio, se você estiver bem assessorado, a pessoa que identificou um plágio, ela vai ajuizar uma ação cobrando uma indenização, né, considerando danos materiais, né, que você está sofrendo pelo uso indevido da sua marca. Né? Então, além do que a gente chama de perdas e danos, né, que a gente vai tentar liquidar, ou seja,
definir um número do tamanho do prejuízo e vai cobrar dessa pessoa que está cometendo plágio. Além disso, isso é um crime de propriedade intelectual. Então você pode ficar vinculado, inclusive, a responder criminalmente por estar violando uma propriedade intelectual de terceiro. E muitas pessoas fazem isso e acham que nunca vão ser descobertas, né? Acho que essa é a maior questão que as pessoas fazem. Essa pessoa já é famosa no digital, então ela nem vai ver que eu plagiei o produto dela ou algo do tipo. Mas no final pode dar um problema. E ela pode estar muito bem assessorada também, né? Sim. Isso que é exatamente. Assim, se a pessoa quiser plagiar algum produto e conseguir se resguardar quanto a isso, ela vai criar meios de se esconder. Né? Esse é o principal. Vai ser cada vez mais difícil você identificar quem é que está plagiando. Mas aí eu também não vou aqui dar dicas de como plagiar com segurança, porque não é o que a gente quer. Mas assim, o fato é que existem diversas formas de você esconder a tua autoria desse crime e cabe ao advogado, enfim, a quem estiver investigando, achar a maneira de descobrir quem que está fazendo isso. Né? Muito bom. A Lei Geral de Proteção de Dados trouxe muito desafio para quem trabalha no digital. Quais cuidados você acha que os empreendedores e as pessoas que vendem no digital têm que ter com os dados dos clientes para não ter problema com isso? Então, a primeira coisa que você precisa ter é uma governança de dados implementada na tua empresa, né? Isso fica até um pouco genérico de falar, mas é de fato cuidar desses dados como se eles fossem seus. Né? Você ter cuidado para não tornar esses dados vulneráveis a, por exemplo, um ataque hacker, ou você usar esse dado de maneira indevida enfim, você precisa proteger isso de alguma forma, né? Além disso, a lei prevê uma série de requisitos e de deveres que você precisa ter, do tipo, garantir que o dado que você esteja tratando ali, esteja armazenando, garantir que a pessoa saiba que você está fazendo isso, que você está tratando, e garantir para essa pessoa que esse dado está sendo tratado com segurança. Né? E quando a gente fala tratado, significa que você está usando esse dado de alguma forma, seja o mero armazenamento, ou se você está usando ele como um banco de dados para fazer uma propaganda, mandar um marketing, por exemplo, né? Então, esse cuidado específico é bem relevante, porque a legislação de dados no Brasil ela é muito recente e existe um órgão específico chamado Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que está crescendo paulatinamente para regular esse mercado. Né? É ele que edita determinadas normas específicas, né? Para mostrar como você deve tratar o dado, como você deve armazenar o dado da pessoa, mas ele também multa. E o Brasil hoje está vivendo um momento de aumento gradativo até do número de pessoas que trabalham nesse órgão e que estão multando mais pessoas. Então a tendência é que no mercado daqui a pouco exista muito mais gente sendo multada por não estar implementando a LGPD com seriedade mesmo, né? Porque é um trabalho chato. Vocês estão vivendo isso, a gente está implementando uma política robusta de proteção de dados na Octus hoje, e é um negócio que os próprios funcionários eles não veem com muita necessidade, porque a gente está resolvendo um problema que pode acontecer no futuro, mas fato é que a lei a gente precisa se adequar. Então, a maior dica que eu dou para os produtores, sobretudo aqueles que tratam dados e que têm empresas com faturamentos relevantes, é ter uma governança mesmo, ter alguém que guarde esses dados de acordo com o que a lei determina. E na prática, tem como fazer isso sozinho ou a pessoa necessariamente precisa de contratar um advogado? Quais são as dicas práticas, né? Isso. Os três principais elementos. Dado é qualquer coisa que seja relacionada a uma pessoa. Então você pode começar uma governança de dados num beabá, do tipo, não deixar uma tela de computador com uma planilha aberta no escritório, você não imprimir dados, por exemplo, sensíveis ou dados da pessoa e deixar em cima de uma mesa, você ter um processo implementado para guardar esses documentos que contenham dados. A imagem da pessoa é um dado super relevante. Então, você não pode usar esse dado indevidamente, né? Você usar a imagem da pessoa sem o consentimento dela, sem que ela tenha expressamente autorizado. Mas são práticas do dia a dia mesmo, no sentido de proteger o dado da pessoa. Entendi. A gente vê muito a crescente dos infoprodutores também, de nutracêuticos, usarem cada vez mais influenciadores para fazerem propaganda, enfim, né? Usar a influência deles para vender. Qual a importância de ter um contrato bem estabelecido ali com esses influenciadores e por que é isso importante?
Bom, acho que o principal ponto, quando a gente fala de contrato com influenciador, é a autorização de uso da imagem dela, que é algo super caro para a pessoa, né? Você está autorizando ali que um terceiro use o seu nome, a sua imagem, a sua voz. Então, acho que o principal ponto de um contrato como esse é você expressamente ter uma cláusula dizendo que a pessoa autoriza a imagem, o uso da imagem dela, por exemplo, em materiais institucionais, comerciais da empresa. E o segundo ponto, que é super relevante, é você olhar para o tipo de remuneração dessa pessoa. Então, se ela vai ganhar uma comissão sobre as vendas que ela fizer a partir do uso da imagem dela, se ela vai virar uma embaixadora da marca, ou se não, se ela vai ter um valor fixo ali durante um período de tempo para a gente poder usar a marca dela, né? Por fim, acho que é super relevante também é você definir um período em que você pode usar a imagem dela, por aquele valor, né? Porque a gente não pode prever, por exemplo, um contrato que a pessoa autoriza o uso de imagem dela por tempo indeterminado por um valor assim. Isso parece abusivo, então você tem que ter ali um tempo determinado. A gente tem uma diferença muito grande em registrar a marca no Brasil para registrar a marca em outros países. É necessário registrar nos dois? Como funciona esse processo de registro de marca? Tá. Cada país tem um órgão de registro de marca específico, né? Aqui no Brasil, quando você registra uma marca da maneira tradicional, você só tem o direito ao exclusivo, né, de uso exclusivo dessa marca aqui no Brasil. No entanto, existe uma coisa chamada Protocolo de Madrid, que é um protocolo que diversos países assinaram, que é uma forma que você registra a marca no Brasil, e esse registro ele vai valer por vários países signatários, e são vários mesmo, inclusive a União Europeia, por exemplo. Nossa. Então, esse é um caminho que você pode fazer, não é um caminho simples nem barato, porque é um caminho que envolve muita burocracia, mas que é viável, né? Um outro ponto que eu acho que é relevante também, que é uma opção ao Protocolo de Madrid, é você realmente pegar os países que você atua e que fazem sentido para a tua operação e contratar um agente de registro em cada um desses países, né? Então, no nosso caso aqui, por exemplo, a gente tem o registro da marca no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, né? Nos países da União Europeia. Agora, se eventualmente a Octus, sei lá, expandir para a China, a gente não vai ter o direito de uso exclusivo da marca lá, porque não tem registro lá. Aí a gente vai ter que entender como funciona a legislação de lá para poder registrar. Qual o maior erro que você vê, assim, em relação aos empreendedores quando eles vão registrar as marcas tanto aqui no Brasil quanto no exterior? Bom, acredito que o maior erro é não se atentar, na hora de desenvolver a marca, à viabilidade de registro dela, né? Então, eu acho que todo empreendedor que inicia uma marca que desenvolve, ele quer que essa marca cresça e ganhe market share. Sim. Né? Só que nem sempre você está se importando nesse começo com a proteção propriamente da marca, né? Então, é muito importante que você tenha uma cabeça de proteção, né? De atuação preventiva agora, para registrar agora, sabendo que essa marca pode se tornar uma marca relevante no mercado, do que tentar o registro lá na frente quando ela já for grande. Né? Porque lá na frente provavelmente vai ter uma pessoa que já tentou, que foi maliciosa e já registrou antes, então vai ficar mais difícil para você comprovar que você estava usando essa marca anteriormente de boa fé. E é isso, e talvez lá na frente você descubra que a tua marca ela não é passível de registro, seja porque ela tem um conteúdo genérico ou porque ela viola algum requisito que é exigido para registro. Então é sempre bom registrar logo de imediato. E é barato, é um trabalho simples e barato que, ainda que você tenha 4, 5 opções de marca, é melhor registrar as 4, 5 Sim. E lá na frente você vê qual vai usar. Tem algo específico que as pessoas têm que levar em consideração quando vão registrar a marca no Brasil e no exterior? Tipo, isso aqui é essencial que você leve em consideração, não pode faltar. E se é obrigatório também registrar no exterior para eu começar a rodar, por exemplo? Não, nem aqui no Brasil nem no exterior é obrigatório você registrar a marca. Só que a única forma de você proteger essa marca para que você use ela exclusivamente é registrando. Né? Mas, assim, você pode usar uma marca qualquer que você tenha inventado e usar ela até que outra pessoa passe a usar a mesma marca e registre. E aí essa pessoa que registrou, ela vai ter o direito de te impedir de usar a sua marca. Então esse é o grande lance do registro. Isso aqui nos Estados Unidos e na Europa. Né? E aí, respondendo a pergunta da Yasmin, acho que o principal ponto para se atentar na hora de fazer uma marca, e se você quiser registrá-la, obviamente, é saber se essa marca ela cumpre os requisitos do registro. Né? Então, por exemplo, se você quiser fazer uma marca que esteja vinculada a uma atividade ilícita, eu já te garanto que você não vai conseguir registrar. Se você quiser registrar uma marca que
ela é extremamente genérica, do tipo Brasil, você não vai registrar, porque ela é vinculada, ela diz respeito ao nome de um país, por exemplo, e ela é genérica, ela não diz nada. Ela não faz nenhum tipo de vinculação a um produto ou um serviço. Né? E aí, acho que uma dica legal que eu dou também é que o INPI ele tem um banco de dados com as marcas já registradas. Né? E assim que você definir a tua marca, é legal você fazer o que a gente chama de pesquisa de viabilidade, para você saber se de fato essa marca pode ser registrada ou não, ou se ela é igual a uma marca que já está registrada lá. Massa. Quais são não, por exemplo, não tenho dinheiro para contratar uma assessoria jurídica. O que eu posso fazer sem grana para regulamentar e não acontecer nada que possa acabar com a minha operação, por exemplo? As 3 principais coisas assim que eu posso fazer por conta própria. Cara, eu acho que é você ter a sagacidade de pegar o que você pode de conteúdo grátis na internet, assim como você precisa fazer para escalar uma operação, por exemplo, sem nenhum tipo de grana, você vai ter que achar conteúdo relevante na internet, saber o que faz sentido, o que não faz. É pegar o YouTube, entender ali, ou até o próprio ChatGPT mesmo, quais são os pontos de maior atenção no seu tipo de negócio e tentar usar da internet para fazer aquele documento inicial o mais seguro possível, dentro do possível, né? Assim, dentro do que você conseguir fazer ali, que você tiver de informação. E aí, conforme você for desenvolvendo o teu produto e a tua empresa, você contrata alguém para revisar aquilo ali ou refazer do zero. Mas é isso, a gente tem um conteúdo gigantesco na internet que dá para você se virar ali no começo. Massa. Tem alguma estratégia legal, tá? Que ajuda a reduzir o impacto tributário nas vendas de infoprodutos ou nos serviços digitais? Existe, o nome disso é planejamento tributário. Né? O Brasil hoje tem 3 regimes tributários específicos. Tem o Simples Nacional, por exemplo, que é o primeiro, que é aquele que é o mais simples, que ele tem um teto de faturamento e você é tributado sobre o seu faturamento. Né? E ele para de fazer sentido quando você começa a faturar muito. Porque como você está faturando, você está tributando sobre o teu faturamento, chega um ponto que ele fica muito caro. E aí você vai para os 2 grandes regimes de tributação no Brasil, que é o regime do lucro real e o do lucro presumido. E nesses regimes você consegue ter uma assessoria contábil e jurídica para dentro, lógico, da legislação, entender qual é a melhor tributação. Não necessariamente qual é a menor, mas a melhor para o teu negócio. E aí você vai analisar os vários tipos de impostos que estão atrelados à sua operação, entender como você consegue aumentar o faturamento pagando o mínimo de imposto possível. E falando de Octus e falando de internacionalização, de venda global, uma das principais estratégias que os produtores hoje que estão escalando e que já tem resultado lá fora é o uso das offshore. Né? É você ter uma empresa no exterior em legislações, em jurisdições que tenham legislações tributariamente favoráveis. Essa é a forma tradicional que mais funciona e que faz com que a pessoa consiga ter segurança, ter uma empresa, ter governança, mas pagando o mínimo de imposto possível. Você acha que os produtores estão mais conscientes das regras de compliance, da estruturação jurídica, ou você acha que isso ainda tem que melhorar e eles precisam de mais consciência? Eu acho que eles precisam de muita consciência ainda, mas eu acho que o mercado tem se profissionalizado por uma questão de necessidade mesmo, não de vontade. Porque o mercado está cada vez mais difícil e as plataformas estão cada vez mais exigentes do ponto de vista de governança e de estruturação jurídica mesmo. Então, sim, tá cada vez. Acho que o produtor tem mais consciência. Os principais players do mercado hoje, só vocês repararem, sempre comentam a necessidade de ter uma assessoria jurídica, porque os olhos para esse tipo de operação que faz muita grana estão sempre voltados às nuances desse mercado. Os órgãos de regulação estão olhando para isso, porque é fato que os produtores hoje que têm operação escalada fazem muito mais grana do que uma operação tradicional. E, naturalmente, a Receita Federal, enfim, os órgãos vão olhar para isso com mais detalhe, porque tem mais dinheiro envolvido. Né? Então, é isso. Assim, falta muita conscientização, falta principalmente mão de obra, falta advogado especializado que entenda exatamente como funciona o mercado digital para criar soluções que efetivamente funcionem nesse mercado. Você acha também que tem muitas regras excessivas relacionadas à regulamentação, por exemplo, de bets, de infoproduto, de venda brasileira? Se as taxações brasileiras estão ficando cada vez mais complexas? Eu acho assim,
tem que ter uma regulamentação, mas o Brasil é um país naturalmente burocrático, né? Tudo que se faz aqui é difícil, porque a gente tem um emaranhado de leis que às vezes não se comunicam, né? E não fazem sentido, porque a gente tem de fato um problema no Brasil de leis que são promulgadas de maneira errada, que não são técnicas, né? Então, acho que tem que ter regulamentação nesse mercado, sobretudo aqueles que se relacionam com o consumidor final, né, com a pessoa que é vulnerável, que tem muito pouca instrução e compra um produto na internet achando que vai ser uma solução milagrosa para a vida dela. Eu acho que essa pessoa tem que ter proteção, mas ao mesmo tempo a legislação não pode frear o desenvolvimento das empresas. E isso que acaba acontecendo no Brasil. E é por isso também que faz tanto sentido você escalar a tua operação para o global, porque fora você tem muito mais opção, tem jurisdições que são muito menos burocratizadas e que você vai conseguir com mais facilidade, mais eficiência, ganhar mais grana. Que no final é o que a gente quer, né? É verdade. Muito bom. Vamos para um quadro agora que vai deixar o pessoal ainda mais consciente. Verdade ou mito? A gente vai colocar algumas afirmações aqui e você vai falar se é verdade ou mito e por quê, brevemente, tá bom? Vamos lá. Registrar um domínio é suficiente para garantir os direitos sobre uma marca. Mito. A única forma de você garantir os direitos exclusivos sobre uma marca é registrando ela no INPI. Top. Próxima. Qualquer imagem encontrada na internet pode ser usada em campanhas publicitárias se for para fins não comerciais. Mito também. Qualquer tipo de uso, né, comercial ou não, mas se for abusivo de alguém que tiver já o direito autoral daquela imagem, você precisa da autorização dela, né? Mas grande parte, né, uma parte considerável de imagens encontradas na internet não necessariamente tem um direito autoral propriamente, porque elas podem estar em domínio público. Então, acho que é isso. Beleza, próxima. Se eu já registrei meu produto no Brasil, ele está automaticamente protegido em outros países. Mito também. Não sei exatamente o tipo de registro do produto que você está fazendo, mas com certeza o registro está vinculado apenas à jurisdição brasileira e às leis locais, né? Se você quer escalar isso para outro país, naturalmente você precisa registrar ele de alguma forma no órgão regulador. Próxima. O dono de um curso online pode processar afiliados que prometem bônus ou condições diferentes sem autorização. Bom, o dono do curso pode processar os afiliados pelo que ele quiser, né? Ele vai ter que processar e se ele tiver direito ele vai ganhar, se ele não tiver direito ele vai perder. Mas nesse caso me parece que sim, me parece que é uma conduta que acaba sendo abusiva na medida que a propriedade intelectual, né, o direito autoral do curso online pertence ao dono do curso. Sim. E me parece razoável que ele defina quais são as regras de venda do produto para os afiliados, né? E daí a importância de você ter um termo de afiliado, um contrato com os afiliados muito bem definido. E aí surge a necessidade de, igual você falou, ter algo mais formal mesmo, né, para os afiliados. Exatamente. É muito importante que você tenha uma política bem definida, com prazos, forma de uso, limites e principalmente a parte econômica, né? Como o afiliado vai poder vender o teu produto online. Isso é considerável bem importante. E deixar muito claro que a propriedade do curso é do dono do curso e não do afiliado. Massa. Muito bom. Próxima. Empresas digitais que coletam dados de clientes sem consentimento explícito estão automaticamente infringindo a lei de proteção de dados. É verdade, qualquer tipo de captação, de tratamento, de armazenamento de dados de terceiros exige, por um princípio da própria lei, o consentimento. Né? E você precisa que esse consentimento seja expresso. É aquela parte que aparece na tela aceitar. Exatamente. Comunicações, exatamente. etc. Próximo. Se alguém copiar meu conteúdo, posso tirá-lo do ar rapidamente com uma notificação extrajudicial. É verdade, você pode conseguir tirar rapidamente com uma notificação extrajudicial, mas não significa que você vai conseguir, porque a notificação extrajudicial não passa de um comunicado bem redigido para aquela pessoa, mas ela não tem um valor jurídico propriamente dito. Né? Se a pessoa violar a notificação e ignorá-la, por exemplo, você vai precisar tomar uma medida judicial para aí sim tirar o conteúdo do ar. Essa notificação é para dar aquele susto, né? Para falar Exatamente. assim, vamos costumo processar. dizer que a notificação extrajudicial nada mais é do que uma mensagem bem redigida e destinada para um advogado. No final das contas, ela é só uma mensagenzinha E aí, caso marrenta. a pessoa não resolva, aí sim vai para a próxima parte, né?
Exatamente. Caso ela não resolva, isso vai mostrar para o juiz lá na frente que você tentou resolver de maneira extrajudicial, até de boa fé mesmo, né? Entendi. Sim. Mas não vai, se não resolver, vai precisar de uma ordem judicial mesmo. Entendi. Pode ir. Um contrato simples de prestação de serviços é suficiente para resguardar os direitos autorais de um desenvolvedor ou designer. Bom, de certa forma é verdade, né? Depende do que é simples. Se for um simples bem redigido, for objetivo, funciona. Se não, né, se for um simples mal feito, aí talvez não resolva. Massa. Para vender infoprodutos fora do Brasil, basta traduzir o conteúdo e pronto. Depende do grau de risco que você quer tomar, né? Depende do tipo de produto que você quer vender, né? Do infoproduto, do conteúdo em si. Mas, a princípio, sim, não existe nenhuma barreira para você vender produto lá fora. Desde que você tenha ali um infoproduto que não viole, principalmente, os termos de uso da plataforma que você estiver rodando, né? E aí, com a venda, né? A escala da venda desse infoproduto lá fora, que você vai precisar definir ali qual tipo de operação você vai tomar para diminuir o risco de ter qualquer problema. Influenciadores podem ser responsabilizados por danos à imagem da marca se usarem um produto de forma inadequada. Essa é 100% verdade. E para isso, você precisa delimitar muito bem no contrato com o influenciador os limites de uso e a forma como ele vai propagar aquela marca para terceiros, né, no mercado através das redes sociais. Então, se ele violar a imagem e a honra da marca, o influenciador pode ser responsabilizado, sim. Caso a marca não tenha feito um contrato, não tem muito o que fazer, né? Aí você vai ter que comprovar em juízo, né? Comprovar para um juiz que existe uma violação à tua marca ali, né? Não é porque não está em contrato que você não tem direito. Entendi. Então, é como você, por exemplo, pegar a imagem de uma pessoa qualquer e começar a falar mal dela, a violar a honra dela na internet, por exemplo. Ela tem um direito de não ter a imagem violada, né? De ter a preservação da imagem e da honra dela, que a gente chama de direito à personalidade. E aí, nesse caso, você vai ter que entrar com uma ação, né, pedindo um dano material, um dano moral propriamente, relacionado à violação do uso da marca mesmo. Né? Entendi. Tem uma coisa que, pelo menos que eu vejo o pessoal comentando, que não existe só o contrato físico, né? Tem o contrato verbal também. Como que funciona essa diferenciação e como que é válido esse contrato verbal? Então, você não precisa ter nenhuma forma para fazer um contrato. Um contrato verbal é do tipo, eu acordei com você, ele é tão válido quanto um contrato físico. Né? A lei prevê uma situação chamada liberdade das formas, que é que você pode contratar num papel de guardanapo, que ele vai ser um contrato. A questão toda é você garantir, em caso de violação a esse contrato, que ele foi de fato assinado. Né? É um problema de prova aqui. Como é que você vai provar que você acordou verbalmente com uma pessoa em determinada situação? Quando você tem um papel escrito e assinado, né, aí até indo um pouco além, assinado com reconhecimento de firma em cartório ou por uma plataforma certificada, né, de assinatura, você consegue ter um documento, um título, que a gente chama, para comprovar que aquilo ali foi acordado. Se é só verbal, você fica com uma prova muito frágil. Né? Mensagem WhatsApp vale? Vale, tudo vale. Muita gente usa, né, como prova também, né? Sprint, a mensagem, assim, qual que é o lance aqui, né? Aí levando até um pouco mais pro lado da atuação da advocacia mesmo. É muito simples você manipular uma mensagem de WhatsApp, uma conversa de WhatsApp. Então, a forma de você fazer isso de maneira correta, se for o caso, se alguém tiver aqui que está assistindo, estiver passando por isso, é você printar, você ir ao cartório e fazer com que o cartório desenvolva uma ata notarial, que é basicamente, ele vai olhar a pessoa que tem fé pública, que trabalha no cartório, lá o tabelião, ele vai pegar, ele mesmo vai olhar o teu WhatsApp e vai fazer uma ata dizendo que aquilo ali é verdade. Aí sim, isso vale como uma prova robusta, porque o tabelião ele tem fé pública. Né? Então é um pouco burocrático, mas se a tua prova essencial naquele processo tiver no WhatsApp, o ideal é que você faça isso. Entendi. Massa. Muito bom. Próximo. Plataformas de afiliados não têm nenhuma responsabilidade jurídica sobre as ações dos afiliados. É mito. A plataforma de afiliado precisa ter regras bem delimitadas para que o afiliado vai fazer ou não. Naturalmente, o afiliado, nesse caso, ele trabalha meio que vinculado à plataforma. Né? E a plataforma precisa tomar todas as medidas possíveis e cabíveis para garantir que o afiliado não viole qualquer direito de terceiro ou não faça nada que seja abusivo. Muito bom. Massa. Finalizando esse quadro, João Pedro,
Para quem está começando agora no digital, qual dica você daria para essa pessoa não ter problema jurídico lá na frente? Um erro que ela não pode cometer, senão ela vai ter problema. Então chegou a hora do spoiler. Chegou a hora. Para quem tá querendo escalar no digital, sobretudo no global, eu, em parceria com o pessoal da Oxus, estamos montando uma consultoria especializada em governança especificamente para o mercado digital. A gente pretende ter assessoria jurídica, assessoria contábil, assessoria de RH, assessoria em M&A, acordo de sócios principalmente, né, para regulamentar a sociedade, para a gente poder escalar as operações de vocês com 100% de segurança, seja aqui no Brasil ou lá fora. Então acho que a primeira dica é você começar a olhar para esse mercado com um olhar de empresa, né, porque é o que exige hoje, com um olhar profissional, para garantir que você faça muita grana, sem ter o risco de ter a grana bloqueada lá na frente. Caramba, irado demais, Muito cara. bom, Que tá? novidade incrível. Uma dúvida também é que a gente vê muita galera nova, né, menos de 18 no digital. Existe alguma regulamentação, algum perigo que a pessoa pode tomar ali, se não tiver alguma regulamentação, ou o que aconteça? Por ser menor de idade, por ser né? menor de idade? Assim, grande parte das plataformas proíbe que o menor de idade produza conteúdo ou faça qualquer tipo de venda online, né? Porque a questão do menor de idade é que ele, em tese, não se responsabiliza pelos atos dele, né? Ele não é capaz propriamente, né? Assim, ele não é 100% capaz de tomar aqueles atos, ele não pode ser responsabilizado, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que esse mercado, e aí até mais um conselho do que propriamente uma questão jurídica, ele exige uma maturidade, né, quando você está escalando e você está lidando com a vida das pessoas, você está fazendo vendas para terceiros, são pessoas de verdade mesmo, não sei se as pessoas se dão conta disso, no final da cadeia é uma mãe, é um pai que compra o produto, é que exige uma maturidade de você saber que você está lidando com vendas, com dinheiro, com tudo, e que isso pode vir a ter problema, né? Todo empresário, independentemente do setor, ele assume riscos, né? O risco de empreender, de ter funcionário, de escalar a operação, ele é significativo. Então, o ideal é que isso seja feito por maiores de idade, né? Legal. Existe alguma tendência ou mudança dentro do direito que você acredita que os produtores precisam de estar atentos, que vai acontecer no digital nos próximos anos? Alguma mudança? Eu acho que vai ficar cada vez mais difícil do produtor rodar sem uma estrutura mínima, né? Tanto do ponto de vista das plataformas, porque sem governança você tem reembolso maior, você tem chargeback maior, você vira um risco maior para a plataforma e naturalmente ela vai querer tirar o teu produto do ar, porque não vai fazer sentido para ela, né? Como a gente está vendo hoje, por exemplo, a galera do nicho black está cada vez mais limitado para eles atuarem nas grandes plataformas, porque não faz sentido para a gente assumir um risco que teoricamente não é nosso, né? Então a gente precisa que o produtor ele tem um produto que faça sentido, né? E o segundo ponto, acho que o principal é esse, na verdade, né? Que vai ficar cada vez mais difícil, que ele vai precisar necessariamente se atentar e, de fato, deixar de ser uma aventura para ter, de fato, uma empresa formalmente constituída. Muito bom. Massa. Se você pudesse dar uma dica de ouro pra galera que tá começando digital, o que você falaria para essa pessoa, juridicamente? Tenha uma empresa, seja um CNPJ aqui no Brasil, formalmente constituído, e se você quiser escalar, que tenha uma empresa formalmente constituída no país que você quer vender. Acho que esse é o principal. E o que mais te inspira a ajudar os produtores a estar no mercado digital? O que você acha que te move? Eu acho que o que mais me move é que eu realmente falo a língua dessa galera, porque no final das contas eu também sou empreendedor, e eu me sinto bem lidando com empreendedores, né? E também eu acredito que seja um mercado que está inexplorado, até do ponto de vista econômico, para minha profissão mesmo, para minha atuação como advogado. É um mercado novo, recente, extremamente dinâmico e que me desafia a aprender coisas novas todos os dias, né? Então, acho que é isso. Agora, a gente queria que você desse uma dica pro pessoal de casa. Você pode olhar para essa câmera aqui. Uma dica para quem está começando no digital, que você acredita que vai ajudar ela a ter sucesso nos negócios. Tenha coragem, porque não é fácil. Você vai passar noites em claro trabalhando para escalar a tua operação.
E acho que o principal é você focar no crescimento de um produto que seja sustentável, né? Não tentar atalhos com produtos ruins ou formas de fazer negócio que vão violar terceiros, porque vai cair alguma hora, vai ser algum problema alguma hora. Então, o bom empreendedor no digital é aquele que consegue ter produtos vencedores, naturalmente, que são bons de mercado, mas que são sustentáveis no longo prazo, né? Porque a grana que você vai fazer hoje não necessariamente é a grana que você vai fazer no futuro. A ideia é que você cresça consideravelmente. Então, acho que é isso. E para os advogados que estão trabalhando, por exemplo, em escritório, mas querem sair assim como você saiu e montou a própria empresa, o que você fala para essas pessoas? Vira essa chave, vai empreender, que a sua vida vai mudar consideravelmente. Não tenha medo também, né? Sem medo. Tem que ter coragem, porque não é fácil. É uma responsabilidade tamanha, mas vale a pena no final. Massa. Muito bom. E agora a gente vai pro nosso último quadro, que é chamado Momento Chargeback, que normalmente é um momento que todo produtor teme. Nós aqui temos uma urna com algumas perguntas, eu não diria polêmicas, né, Yasmin? É tranquilo. É tranquilinho. Eu gostaria que você pegasse uma e lesse em voz alta pra gente. O que você diria a quem pensa que o sucesso é uma questão de sorte e não de esforço e dedicação? Eu acho que a disciplina sempre supera o talento, né? E lógico que você precisa de sorte para crescer na vida, natural, todo mundo precisa, mas o esforço e dedicação sempre vão ser fundamentais, sempre vão ser principais. Se você se dedicar, der a vida por aquilo ali, tiver propósito efetivamente, não tem como dar errado. É verdade. Irado demais. Muito bom. João, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite e eu queria que você deixasse seu arroba das redes sociais para quem quiser te achar lá. Beleza, foi um prazer estar aqui, muito legal. Bom, meu arroba é João Pedro Farias mesmo, do meu nome, tudo junto. Lá eu falo um pouquinho de empreendedorismo, falo de direito empresarial propriamente, mas sempre focado no mercado digital. Vai ser um prazer ter vocês lá. Ótimo. Te agradecer muito, foi muito irado mesmo. Foi eu acho que isso aqui foi uma aula incrível mesmo. Verdade. E um guia, cara. Eu acho que é o futuro agora, a partir dessa cada vez mais, né? A tendência é internacionalizar e os produtores precisam ficar atentos a isso, né? E precisam entender a importância dessa regulamentação. É isso, e bora escalar e deixa a burocracia com a gente. Yasmin, onde que o pessoal acha a gente? Antes de tudo, se inscreve aqui no nosso canal para você não perder nenhum episódio. E nas redes sociais é só escrever lá, OctusPay e OctusCast, que é o canal aqui do nosso podcast. E a gente vai se vendo na semana que vem, Exatamente. Né? Vamos dar um tchauzinho para aquela câmera ali. Valeu, falou, tchau.